Olá, o Lance Total está entrando em campo e você vai ver, líder do Brasileirão, Vasco agora precisa lutar para manter elenco. Diretor do São Paulo se irrita com perguntas sobre punição de Fabuloso. E mais, 3 brasileiros disputam passe de Del Piero. A terceira rodada do Brasileirão trouxe mais uma vitória para o Vasco, novo líder do campeonato. E mesmo um dia após derrotar o Náutico por 4-2 em São Januário, os jogadores cruz-maltinos não tiveram folga. Eles voltaram a suar a camisa com um trabalho regenerativo na academia. Autor de um belo gol na partida, Felipe relembrou o lance raro em sua carreira. Pelos poucos gols que eu tenho na minha carreira, com certeza foi um dos... Não foi o mais bonito, mas um dos mais bonitos, né? É importante a gente também arriscar alguns chutes fora da área. Não é a minha característica, mas fui muito feliz. O goleiro Fernando Praz, convidado do Lance no Ar desta quinta-feira, falou, entre outras coisas, sobre a superação do Vasco após a eliminação na Libertadores. A eliminação na Libertadores, claro que deixou uma cicatriz, porque a gente sabe o quanto difícil chegar lá. O Vasco estava há 10 anos sem disputar. E pela maneira como foi. O Corinthians é um dos times favoritos ao título, um dos fortes candidatos. E foram 2 jogos iguais. O que deixa um pouco de frustração é isso, por saber que tu tinha condições de estar numa semifinal, mas tu não está também muito por causa do bom time que o Corinthians tem também. A entrevista completa com Fernando Praz está disponibilizada no Lancenet, é só acessar. E um dia depois do duelo entre Vasco e Náutico, o estádio de São Januário foi palco de um evento comandado pelo ex-atacante Ronaldo. Um membro do comitê organizador local da Copa de 2014 comentou e narrou a partida entre a seleção sub-20 da Costa Rica e um time de internautas formado por uma patrocinadora da CBF. Descontraído, o fenômeno usou até uma peruca da modelo Babi Rossi. Após o jogo, Ronaldo mandou um recado para os recém-separados Flamengo e Ronaldinho Gaúcho. Olhando de fora, pareceu algo muito feio, porque as duas partes saem prejudicadas. Mas eu não sei exatamente o que aconteceu, a motivação de cada um. Para melhorar, o Flamengo tem que ganhar título, o Ronaldinho tem que voltar a jogar o que jogava. Acho que é o caminho mais rápido. A derrota por 1-0 para o Internacional em Porto Alegre foi ruim para a equipe de São Paulo, mas pior ainda para Luiz Fabiano. O atacante, mais uma vez, tomou cartão amarelo por reclamação e agora está suspenso para o clássico de domingo contra o Santos. No desembarque em São Paulo, o Fabuloso admitiu que precisa mudar. O negócio é buscar uma solução. A solução qual é? Felizmente é deixar o árbitro fazer o que ele quer, porque muitas vezes ele faz o que ele quer, ele erra, ninguém fala nada. E, enfim, a gente vai conversar, vai reclamar, ele tem autoridade de dar o cartão. É muito mais fácil ele dar o cartão do que conversar e reconhecer muitas vezes o erro dele. Ainda no desembarque, o diretor de futebol do clube tricolor, Adalberto Batista, se irritou ao ser questionado sobre uma possível punição ao camisa 9. O desempenho dele, para mim, dentro de campo, esportivamente, está ótimo. Com relação disciplinarmente, o que dá para dizer? Na sua avaliação, disciplinarmente, o que dá para dizer? Isso eu acho que ele mesmo sabe também os excessos que pode ter cometido e todo o assunto é discutido. Mas as soluções, para desgosto de vocês, são tomadas internamente. Desgosto nosso, não. Acho que desgosto do time. Não, vocês estão impressionando. A gente não vai tomar nenhuma medida porque vocês querem. Paulo Montorim solucionar internamente? Como assim? Além da derrota para o Inter por 1-0 na quarta-feira, o São Paulo teve mais uma notícia ruim durante os 90 minutos, né? O Luiz Fabiano, por reclamação, tomou o 3º cartão amarelo dele em 3 jogos do Brasileirão e já está suspenso para o clássico de domingo contra o Santos, o que faz com que o São Paulo perca seu capitão para a partida, tenha de lançar na partida uma aposta, o William José, que é o reserva. E esse comportamento do Luiz Fabiano reclamando com o árbitro não é a primeira vez que acontece no Morumbi. Ele tem um histórico de ser um jogador com esse tipo de comportamento e que acaba gerando efeitos negativos, como nesse último ano e meio que o Luiz Fabiano está no São Paulo e perdeu diversos jogos importantes por suspensão. Por isso que depois do jogo o Leão criticou ele, a diretoria já pensa em medidas para punir.
Então, além da derrota, que já foi a segunda do São Paulo no Brasileirão, teve mais essa notícia para dar uma conturbada no ambiente do São Paulo, e fica nas mãos do William José no domingo a chance de compensar um pouco essa perda do Luiz Fabiano. Vai ficar nas mãos dele a capacidade do São Paulo de fazer gols no Clássico contra o Santos no próximo domingo. E o Flamengo chegou ao terceiro empate seguido no Brasileirão, mas apesar do 2-2 com a Ponte Preta, Joel Santana comemorou o ponto conquistado em Campinas. A vitória é importante para dar tranquilidade ao grupo, para dar tranquilidade ao torcedor, à direção, e para ver se a gente passa o domingo em paz, né? A gente precisa passar um domingo com tranquilidade, sabendo o que está sendo feito, equilíbrio dentro das ações. Hoje a gente começou a sentir uma atmosfera que realmente para o futuro vai ser boa. Mas futebol a gente não fica fazendo muito projeto. Futebol é resultado, cada jogo é uma situação. Thiago Boca, apesar do jejum de vitórias, Joel vê aí uma evolução no time e mesmo a 9 pontos do líder Vasco já projeta o Flamengo no G4. É viagem ou o técnico rubro-negro tem razão para estar confiante? O Joel, antes de pensar em G4, ele tem que pensar em vencer. Esse jogo contra o Curitiba é muito importante. Se o Flamengo não vencer, o Joel vai começar a balançar. E aí não vai ter G4, não vai ter plano de mais nada, título, nada. Nem de rebaixamento o Joel vai ter como Flamengo. Então é bom o Joel abrir o olho e pensar em vencer primeiro. O time não está jogando nada e ele não tem que tentar pensar neste momento em G4. Ele tem que pensar em ganhar um jogo e tem que pensar que o Flamengo precisa começar bem, porque já recomeçar bem, porque já começou muito mal esse campeonato. Pois é. E a chuva forte no Rio de Janeiro atrapalhou o desembarque do Flamengo nesta quinta-feira. A equipe rubro-negra era esperada no aeroporto Santos Dumont, mas o mau tempo obrigou o avião a desviar a rota e a descer no aeroporto internacional Tom Jobim. Com isso, imprensa e torcedores ficaram frustrados. Eu vim de autógrafo apoiar, porque o Flamengo está precisando. Esse é o momento que ele está mais precisando da torcida. Se tem gente que rejeita o time, eu prefiro apoiar, para dar força e conseguir mais vitórias. Vem aí um reforço italiano. Segundo o site Sky, Del Piero estaria na mira de 4 grandes clubes do futebol brasileiro: Botafogo, Corinthians, Cruzeiro e Flamengo. O veterano atacante de 37 anos se despediu da Juventus com o título nacional da temporada 2011-2012 e agora está à procura de um novo clube. Será que ele terminará mesmo aqui no Brasil? E se for o caso, qual clube teria mais chances de contratar o jogador? Com a palavra, os repórteres do Diário Lance. Acho que o melhor destino para o Del Piero é o Flamengo, porque é um time que tem feito apostas aí. O caso do Ronaldinho Gaúcho é um exemplo. Acredito que até pelo fato do rival ter trazido o Ronaldinho, ter gerado aí uma grande mídia, um grande marketing, acho que o Cruzeiro poderia dar uma resposta à altura. O Del Piero, tudo bem que é um jogador mais para final de carreira do que o Ronaldinho Gaúcho, mas eu acho que seria uma boa aí, um bom tapa na cara, no bom sentido, do Atlético Mineiro. Bom, eu acho que atualmente o Del Piero não é uma boa aposta para nenhum clube do Brasil. O jogador já está com 37 anos, nessa última temporada no Campeonato Italiano. Ele era banco da Juventus. Pessoalmente, eu acho que o Corinthians poderia ser um destino legal para ele, já que o time vem tentando contratar reforços de fora, jogadores estrangeiros, mas de repente teria até o River Plate nessa jogada, porque o River já tem o Trezeguet, que foi companheiro de ataque do Del Piero muitos anos na Juventus. Bom, Del Piero com certeza seria uma grande jogada de marketing, né? O jogador por si só não acho que vai resolver nada. E esse ano os clubes já mostraram que trazer jogador só por marketing não dá certo. Tem um talento indiscutível, mas não vejo ele sendo produtivo, sendo útil para os clubes brasileiros. Vamos ver se isso vai rolar mesmo, né? No Corinthians, a contratação de Mariano Pavone, pelo menos, ficou um pouco mais distante. O centroavante argentino está pedindo bem mais alto do que a diretoria do Corinthians pretendia pagar pelo jogador de 30 anos. Segundo a apuração do Lancinete, o empresário de Pavone disse que o centroavante do Lanús não está disposto a vir para o Brasil para ganhar menos do que $120 mil por mês, cerca de R$250 mil. Por causa dos desfalques, o técnico Abel Braga teve que botar a garotada para jogar contra o Santos. Mas na hora do vamos ver mesmo, quem fez a diferença na Vila Belmiro foi o experiente Carlinhos. O lateral fez o gol de pênalti que ele mesmo sofreu.
A delegação do Fluminense desembarcou esta tarde no Rio de Janeiro e o humilde Carlinhos ressaltou que apenas cumpriu seu papel frente aos garotos. A gente tem que assumir o papel, né? Tem alguns jogadores experientes fora e tem a molecada que está mesclando aí, né? Estamos precisando deles, então eu acho que foi o mínimo que eu deveria fazer ali, estava treinando bem e bati o pênalti. Para o duelo contra o Internacional, uma boa notícia: Deco está liberado para o jogo domingo no Engenhão. O meia está afastado desde a decisão do Campeonato Carioca por causa de um estiramento no músculo posterior da coxa esquerda. Maria Sharapova está na final de Roland Garros com a vitória por 2-0 sobre a tcheca Petra Kvitova. A russa chegou ao topo do ranking mundial de tênis feminino pelo número de pontos. Esta é a primeira decisão de Sharapova em Roland Garros, o único torneio dos Grand Slams que ela jamais conquistou. O Amil Vôlei contratou uma das revelações do vôlei europeu. A ponteira Elitsa Vasileva, de 22 anos, titular da seleção da Bulgária, é o novo reforço do time de Campinas. Vasileva foi destaque nas 2 últimas temporadas do Bérgamo, uma das equipes mais importantes do mundo. O treinador espanhol Mano Preciado faleceu vítima de infarto fulminante durante a madrugada desta quinta-feira. O técnico de 54 anos, que seria apresentado no Vila Real nesta sexta, passava alguns dias em uma cidade litorânea próxima a Valência. O diretor-geral da McLaren, Jonathan Neal, negou que a equipe esteja com pressa de renovar o contrato de Lewis Hamilton. Desde o ano passado, o futuro do campeão mundial de 2008 está em dúvida e o nome de Hamilton foi colocado como possível companheiro de Sebastian Vettel na Red Bull a partir de 2013. Vamos ver, né? O gaúcho Fernando Butterbender Fraz escolheu a profissão de goleiro aos 10 anos de idade. Desde então, o Camisa 1 vem colecionando títulos no Grêmio, Vila Nova, Coritiba, União Deportiva de Leiria, em Portugal, e desde 2009 no Vasco, time no qual pretende encerrar a carreira. Uma de suas declarações no Lance no Ar dessa quinta-feira. Após o bate-papo, Praz posou para o fotógrafo do Diário Lance, Bruno de Lima. E é com as imagens destes bastidores que o Lance Total sai de campo hoje. A gente volta nesta sexta a partir das 11 da noite. Vejo você.